Quem tem carteira assinada tem que acompanhar os recolhimentos e a relação do empregador com o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso para evitar problemas com a requisição de benefícios e até da aposentadoria. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor José Augusto Lira. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer. Boa tarde. Professor, qual a relação que deve ter o empregador com o Instituto para que o beneficiário, segurado, trabalhador, não tenha problemas na requisição de nenhum desses benefícios? Perfeitamente. Hoje existe a figura do cartão do trabalhador, né? Ele tem acesso a tudo que diga respeito à vida dele. Hoje, já há algum tempo, as empresas são obrigadas a entregarem as guias de recolhimento aos seus sindicatos. Né? Então, as coisas estão perfeitamente fechadas e para que não se deixe para a última horinha, para aquele jeitinho tão famoso, e aí você tem que sair correndo atrás de diversas questões. Então, o sindicato é obrigado a receber a guia, né? E o próprio trabalhador, com o seu cartão, ele tem acesso a tudo que fale a respeito da vida dele. Quem já iniciou trabalho, a vida profissional há muito tempo e vai se aposentar agora e não se encaixava aí antigamente nessas novas diretrizes, né? Por vezes tem problema e por falta mesmo de comunicação, às vezes, entre o empregador e o Instituto antigamente, correto? Perfeito. Você colocou um ponto e eu queria aqui me dirigir a todos os nossos telespectadores. Nós temos duas leis desde 2002 que elas resolvem muito bem isso. Temos a Lei 10.403 de 2002 e temos o Decreto 4.079 de 2002. O que dizem eles? Empregado, segurado, você não precisa provar mais nada. Né? Nós, governo, é que devemos provar tudo. Então, como você bem colocou na pergunta, se eu estou trabalhando, se eu vou a um advogado, a um núcleo de prática jurídica e vejo problema no recolhimento, de imediato esse advogado, ou de imediato esse núcleo, deve ajuizar uma ação que nós chamamos de obrigação de fazer. Por que isso, Érica? Para obrigar ao recolhimento e não deixar para a última hora, para o finalzinho da história. Porque quando chega na última hora, o que acontece? A autarquia diz para o advogado, e até para mim, já com anos de experiência, olha, nós não vamos fazer nada disso. Se quiser, você se vire. Busque onde está o empregador. Para você não entrar com ação, para você não ajuizar a ação, o que acontece? Sai você fazendo um papel que, pelo Decreto 4.079 de 2002, pela Lei 10.403 de 2002, não pertencem mais ao segurado e não pertencem mais ao advogado. É o próprio INSS que diz, eu vou mostrar agora, eu inverti o ônus. O empregado não tem que mostrar se o empregador não recolheu. Eu tenho condições de dizer isso. Tudo tem que ser comunicado? Uma demissão, por exemplo? Tudo tem que ser comunicado. Imediatamente. Imediatamente. Você tem o cadastro geral de empregados e desempregados, né? Que você deve fazer o comunicado, que nós chamamos de CAGED, via Ministério do Trabalho. E esse cruzamento é feito por meio da RAIS, a Relação Anual de Informações Salariais. Né? Então, você sabe quando o empregado foi dispensado. Se ele foi dispensado, vamos imaginar, nós estamos a 1º de outubro, se o empregado foi dispensado com aviso prévio indenizado, né? Ele não vai trabalhar os 30 dias, mas a data da baixa tem que ser 30 de outubro. Por quê? Porque antigamente ele perdia esses 30 dias porque a data da baixa era dia 1º de outubro. Entendi. E isso foi regularizado. Tem situações que o trabalhador só descobre na hora que vai pedir o benefício. Tipo, antigamente, o empregador não avisou que ele foi dispensado, o desligamento dele da empresa, avisou o INSS 5, 6 meses depois. Ele perde esse tempo para aposentadoria? Como é que ele faz nesse caso? De jeito algum ele não vai perder esse tempo, porque para isso ele vai primeiro administrativamente demonstrar que ele saiu da empresa. Com a própria certidão do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, ele demonstra que está desempregado. Pela própria certidão do Ministério do Trabalho, ele demonstra que está desempregado. E pede
administrativamente, que isso seja corrigido no banco de dados através do formulário que todos nós, previdenciaristas, trabalhistas, usamos, que é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Salariais. Esse formulário é a vida, né? É a vida para você saber como é que está a aposentadoria. Então, ele pede administrativamente, se houver problema para correção, para que isso não fique em aberto, gerando mais problema ainda, não tenha dúvida, ele tem que ir para a justiça, ele tem que ir para o juizado. Tá ótimo, professor. A gente volta nesse assunto, ainda tem várias questões a serem esclarecidas no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o professor José Augusto Lira sobre os problemas enfrentados pelo trabalhador na relação com a Previdência Social. Doutor, o caso do empregador descontar a contribuição na folha do empregado e não repassar, é crime? Tem alguma punição? Isso é crime, né? Isso é, assim, o INSS, isso era tratado na legislação previdenciária, na lei que nós temos, a Lei 8.212, no artigo 95. De julho de 2000 para cá, isso passou a ser crime. Nós temos 3 tipos de crime no direito previdenciário, né? Isso aí, explicitamente, isso é uma apropriação indébita. Né? Nós temos o crime da sonegação previdenciária e temos o crime de falsidade documental. Não sei qual dos 3 é o pior. A falsidade é aquilo, ressuscitar morto para receber benefício, etc., modificar a certidão negativa de débito para uma empresa que estava inadimplente, que estava devedora, passar a ser credora. Né? Então, tudo isso tem o Ministério Público perfeitamente atuante. Né? Você, por exemplo, está desempregado, né? Você está recebendo seguro-desemprego e aí você, para evitar problemas, você tira uma outra carteira profissional para começar a trabalhar na outra empresa. Isso também é crime. Né? Então, hoje as coisas estão bem fechadas, porque os sistemas se comunicam. Né? Então, ninguém jamais faça isso de tirar uma outra carteira profissional quando estiver desempregado e arrumar outro emprego para receber o seguro-desemprego e começar a trabalhar. É crime. E, doutor, quando o trabalhador vai em busca de uma empresa que ele já trabalhou para comprovar, por vezes, aquele tempo de contribuição que ele trabalhou naquela empresa e aquela empresa já fechou, como ele deve agir? Super interessante essa colocação. Existe uma locução que nós chamamos a justificação administrativa. Ele deve procurar buscar um razoável, a lei diz isso, um razoável indício de prova material em jornais da época. Vamos imaginar, o prédio pegou fogo, né? Jornais da época, pessoas que habitaram e que tenham documentos, né? Razoável indício de prova material, portanto, e com prova testemunhal. E aí ele primeiro também entra no administrativo, na esfera administrativa, para tentar obter o seu êxito. Não obtendo, ele vai para o Juizado Especial Federal. Mas qualquer prova material que possa dizer a respeito aquelas tragédias daqueles edifícios, né, que ruíram. Então, os jornais da época foram muito usados em termos de prova material. É bom falar para o nosso telespectador que a prova não significa um documento legal, né? É algo que tenha credibilidade para o mundo jurídico. Isso é que importa. Uma coisa muito comum também, se a empresa se nega a entregar esse documento. Aí fica complicado para ela, né? Vai ficar complicado porque primeiro ele deve fazer um registro, um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Com base naquele boletim de ocorrência, ele vai a qualquer APS, qualquer agência da Previdência Social. Isso vai ser aberto um processo administrativo, vai para o auditor fiscal da Previdência, hoje o AFRF, Auditor Fiscal da Receita Federal, que vai lá e ele vai ser autuado, ele começa com salário mínimo e a multa vai dobrando em caso de reincidência.
Doutor, um caso comum até, infelizmente, é erro na hora da documentação de inserir ali o beneficiário no sistema. E algumas vezes o CPF coincide com o CPF de uma outra pessoa. A gente teve recentemente aqui no Distrito Federal, o senhor até falou com a gente a respeito desse assunto. Um senhor que perdeu o benefício porque o CPF dele era igual ao de um morto e ele foi considerado morto e parou de receber aquele benefício que era fundamental para a vida dele. Como agir nesse caso? Administrativamente, ele é muito tranquilo, porque você deve fazer a mesma prova que eu citei há pouco. Né? O razoável, o nosso famoso razoável indício de material. Por exemplo, aquele fulano, outro fulano, qual era a mãe dele? Existem diversos vértices, diversos pontos que são retirados. Qual era o nome da mãe de fulano? Tal. Qual é o nome da minha mãe? Tanto. Então, são diferentes. Né? Qual o nome do pai? Tanto. Qual o meu nome? Tanto. Então, são diferentes. Qual o meu registro de habilitação? Tanto. Qual o meu NIT? Que todo trabalhador tem, tanto. Qual era o dele? Tanto. Então, existem diversos vértices que você elimina, e eu me lembro bem desse caso, por acaso eu estava aqui na bancada, né? Foi aquela história toda, mas não precisa ter essa confusão. Esses pontos que o próprio sistema coloca, você os derruba. Qual o número do PIS de um, por exemplo? Qual o número do PIS do outro? O outro não tem PIS, tem PASEP. Então, são pessoas diferentes. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. A dica é ficar de olho sempre no recolhimento. Antecipadamente. Pois antecipadamente. Evitar o problema. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu conversei com o José Augusto Lira, que é professor, e conversou com a gente a respeito dos problemas aí que enfrentados por muitos trabalhadores no INSS. Obrigada. Até uma próxima.